Bom, então na aula passada a gente viu que o Vargas chegou ao poder em 1930 através de um golpe de Estado promovido pelos tenentes, né? A gente viu que ele até pretendeu chegar ao poder via eleitoral, via democrática, quando ele se candidatou contra o Júlio Prestes, que era o candidato dos cafeicultores, o candidato dos governistas, digamos assim, né? E foi justamente a candidatura do Júlio Prestes que rompeu o pacto do café com leite. Porque pelo pacto do café com leite, o Washington Luiz devia indicar o Antônio Carlos, que era o governador de Minas Gerais, né? Mas ele não fez isso. Ele indicou o Júlio Prestes, que era o governador de São Paulo, e isso deixou os mineiros muito chateados, né? Então estou fazendo um retrospecto aí de como foi a chegada do Vargas ao poder. Vou dar uma colherzinha de chá para vocês. Quando começar o governo constitucional, eu aviso. Bom, aí o Washington Luiz foi lá e indicou o Júlio Prestes, Antônio Carlos, governador de Minas Gerais, ficou boladão porque ele que tinha que ser o indicado, né, na eleição de 1930 para obedecer à lógica ali da política do café com leite. Mas o Washington Luiz não fez o que os mineiros pretendiam e indicou um paulista, né? Então, os mineiros ficaram chateados e acabaram buscando uma aliança com o Rio Grande do Sul e com a Paraíba e formaram uma candidatura alternativa à do Júlio Prestes. Então, era formada a Aliança Liberal. A Aliança Liberal era a união entre o Antônio Carlos, o Getúlio Vargas e o João Pessoa, entre Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, né? Os três se uniram para propor uma candidatura alternativa para concorrer com o Júlio Prestes, que era o candidato dos cafeicultores. Teve eleição. Pela primeira vez foi montado o palanque, a Aliança Liberal, inclusive, incorporou uma série de, como é que eu posso dizer, pautas do tenentismo, né? Como, por exemplo, a defesa do voto feminino, da industrialização, da educação pública obrigatória, etc. Isso tudo numa tentativa de conseguir votos, né? Porque o Vargas e o Antônio Carlos sabiam que o que fazia um candidato vencer a eleição naquela época era a picaretagem do voto de cabresto, do curral eleitoral e tudo mais, né? Então, eles acabaram propondo uma série de medidas progressistas e inovadoras para tentar ganhar o apoio da classe média, né? E tentar meio que burlar o voto de cabresto e o curral eleitoral. A Aliança Liberal, inclusive, buscou o apoio do Luiz Carlos Prestes. Por favor, não confundam Luiz Carlos Prestes com Júlio Prestes. Júlio Prestes é o indicado do Washington Luiz. Luiz Carlos Prestes é o capitão gaúcho do Exército Brasileiro, né, que lá em 1924 fez o levante tenentista lá no Sul e que marchou pelo país até 1927, quando ele foi para a Bolívia, né? Aí na Bolívia ele entrou em contato com as ideias marxistas e se tornou comunista. Inclusive, tem uma entrevista do Luiz Carlos Prestes no Roda Viva. Eu não sei se eu comentei com vocês da entrevista, não, acho que foi com a outra turma, do Castro, do Fidel Castro, e tem também uma do Luiz Carlos Prestes, tá? Então, a Aliança Liberal buscou incorporar em sua pauta algumas medidas progressistas, como o voto feminino, industrialização, etc., para conseguir o apoio das classes médias e tentar burlar o voto de cabresto do curral eleitoral. Também buscou o apoio de Luiz Carlos Prestes, mas ele acabou não apoiando a Aliança Liberal por reconhecer que a Aliança Liberal ela era mais ou menos a mesma coisa que os cafeicultores. Afinal, o Antônio Carlos, que era o idealizador da Aliança Liberal, era um cafeicultor, só que era mineiro. O Getúlio Vargas era um oligarca, era um grande fazendeiro, né? E o João Pessoa também. Então, o Luiz Carlos Prestes, o líder, o maior símbolo, melhor dizendo, o maior símbolo do tenentismo, ele não apoia a Aliança Liberal. Mas os tenentes, de forma geral, acabam apoiando, ok? Vai ter eleição em 1930. Quem ganha a eleição? Júlio Prestes, porque o que determinava a eleição naquela época, a vitória do processo eleitoral, era o voto de cabresto, era o curral eleitoral, e quem tinha o apoio dos cafeicultores era o Júlio Prestes, né? Getúlio Vargas e João Pessoa saíram derrotados na eleição em 1930. Getúlio, inclusive, inicialmente reconheceu a sua derrota, reconheceu a vitória do Júlio Prestes
Inclusive, sinalizou que poderia participar do governo se fosse convidado, o que demonstra que o Luiz Carlos Prestes realmente não estava errado ao afirmar que o Vargas era um oligarca, né? E que não era muito diferente dos cafeicultores. Por isso mesmo ele reconheceu a vitória do Júlio Prestes, mesmo sabendo das fraudes, do voto de cabresto, do corral eleitoral. E ainda sinalizou que poderia participar do governo, né? Só que o Júlio Prestes não tomou posse. Não acabou o governo Washington Luiz quando algo inesperado aconteceu. O que foi? A morte de João Pessoa, né? Já tinha acontecido a eleição, Getúlio já tinha sido derrotado, ele já havia inclusive reconhecido a vitória do Júlio Prestes quando João Pessoa foi assassinado lá na Paraíba por questões locais, né? Tem até a ver com uma questão aí de uma revolta de uma cidade lá do interior da Paraíba, cidade Princesa. Mas enfim, ele morreu, foi assassinado por questões de disputa política interna. Porém, como fazia pouco tempo que havia acontecido a eleição, os aliancistas, o pessoal da Aliança Liberal e os tenentes que vinham tentando chegar ao poder desde 1922, com a revolta dos 18 do Forte aqui no Rio de Janeiro, eles acabaram percebendo que aquela era a melhor hora para se criar um clima propício ao golpe, propício à interrupção do curso, né? Normal, entre aspas, né? Eu ia falar do curso democrático, mas não havia uma democracia plena naquela época, até porque quando se tem uma eleição fundamentada no voto de cabresto do corral eleitoral, é óbvio que isso não é plenamente democrático, né? Mas a morte do João Pessoa acabou sendo usada como justificativa para que se interrompesse o jogo democrático, entre muitas aspas, né? E aí foi dito 1000 vezes que o João Pessoa foi assassinado a mando do Washington Luiz, coisa que não fazia sentido algum, já que a eleição havia acontecido e que o Júlio Prestes havia sido vitorioso. Mais uma mentira contada 1000 vezes acaba sendo verdade. O corpo do João Pessoa foi trazido para o Rio de Janeiro, foi feito meio que uma espécie de palanque em seu funeral, e a população realmente acreditou que foi a mando dos cafeicultores que assassinaram João Pessoa e criou-se a condição favorável para a tomada de poder. Vários quartéis do Brasil se mobilizaram, né, liderado pelos jovens tenentes que vinham se organizando desde 1922, e aí eles tomaram o poder em outubro de 1930. Em novembro do mesmo ano, né, ou seja, um mês depois, eles entregaram o poder a Getúlio Vargas, que era o maior nome da Aliança Liberal. E aí começa o governo Vargas em 1930 através de um golpe de Estado. Esse golpe é chamado pela historiografia tradicional de revolução, mas a história não é uma disciplina igual a da tia Bárbara, né? Onde aquilo é aquilo e pronto, não se discute. É claro que devem existir coisas na matemática que se discute, né? Mas na história existe muito mais debate do que nas ciências chamadas exatas, né? Então, existe um debate historiográfico sobre o caráter dessa intervenção dos tenentes em 1930, né, na deposição do Washington Luiz e na condução do Vargas ao poder. Existem alguns historiadores que consideram esse episódio uma revolução. Existem historiadores que não consideram uma revolução. O que é consenso, ou seja, o que todos concordam que foi um golpe. É óbvio que foi um golpe, mas há quem diga que foi um golpe e uma revolução, por considerar que a chegada de Vargas ao poder inaugurou uma nova fase da política brasileira, com uma série de mudanças, né, com a atuação do trabalhador na política e tal, mas existem historiadores que consideram que o Vargas era mais do mesmo, né? Ou seja, era uma espécie de continuidade das repúblicas anteriores, da República Oligárquica, né? Apenas com uma diferença aqui e outra ali, por isso não consideram esse período uma revolução. Enfim, isso é um debate, mas é só para deixar vocês aí que vão enfrentar vestibular e tal, mais atentos a essa questão. Bom, Vargas chegou ao poder em 1930, conduzido pelos tenentes. De 1930 até 1934, ele governou de forma provisória, ok? Só um minutinho aqui para eu
colocar na tela onde eu parei. Eu parei aqui, não foi? Porque a tela que eu estou gravando é uma e a tela que está no computador é outra. Ué. Aqui. Bom, então, como eu estava dizendo, de 1930 a 34, o Vargas governou de forma, como é que eu posso dizer? De forma provisória, né? Foi um governo provisório que durou bastante tempo, né? Durou aí cerca de 3 anos, porque quando foi entregue o poder para o Vargas foi em novembro de 1930, então já era no finalzinho. E aí passou 31 inteiro, 32 inteiro, quase 34 inteiro, ele governando de forma provisória, sem uma constituição, já que quando ele derrubou o Washington Luiz, a constituição que existia, que era de 1891, foi colocada de lado, né? Então, ele governa os primeiros anos de forma ditatorial, de forma sem que houvesse uma constituição, ok? Uma das primeiras medidas que ele tomou, e aí eu vou falar rapidamente para que a gente não fique repetindo muito o que já foi dito, né? Uma das primeiras medidas que ele vai tomar é nomear interventores para os estados, né? Justamente para o único lugar que ele não vai fazer intervenção é em Minas Gerais, porque o governador já era aliado dele, e ele vai fazer isso para evitar que os antigos governadores ligados aos cafeicultores pudessem planejar um golpe contra o Vargas. Com isso, com essa política de interventoria nos estados, a gente já percebe uma das maiores características do Vargas, que era a centralização política, né? Ele vai governar de 1930 a 45, durante 15 anos, em 3 fases distintas. A primeira é esse governo provisório que a gente está vendo até então, a segunda é o governo constitucional que a gente vai ver, né, já já, e depois o Estado Novo. Nessas 3 fases, nesses 15 anos, né, ele governou de forma absolutamente centralizadora. Isso é uma marca do governo Vargas, né? E ele já iniciou tirando os interventores e tirando os governadores e nomeando interventores que geralmente eram tenentes, né? Eram pessoas ligadas ao tenentismo e leais ao presidente, ok? Ele vai tirar o governador de São Paulo e vai nomear um interventor. E vai nomear um interventor que não era paulista, era pernambucano. Eu não me lembro exatamente agora o nome, eu acho que é o João Torres. Boris Fausto, no livro História do Brasil, que fala, mas eu não me lembro exatamente. E aí os paulistas ficaram cuspindo fogo, né? Cuspindo marimbondo, até porque uma das outras práticas do governo Vargas em seu governo provisório, já no início, vai ser no sentido de diversificar a economia brasileira. Ele não vai prejudicar a cafeicultura em momento algum, pelo amor de Deus, tá? Foca isso. Em nenhum momento o Vargas vai buscar prejudicar a cafeicultura, mas ele desde o início já começa diversificando a economia brasileira, ou seja, estimulando vários setores da economia, vários setores da produção, e isso vai desagradar os cafeicultores que estavam acostumados a ter um governo só para eles, né? Então os cafeicultores ficaram muito bolados, porque tiveram seu governador retirado e tiveram nomeado um interventor que nem era paulista, era pernambucano. E o Boris Fausto ainda diz que isso aumentou o preconceito contra nordestino em São Paulo, né? E por isso que São Paulo, no sul também, né? Não sei se a Isabelle não é nordestina, nem é negra. Então ela certamente não está sentindo isso, mas dizem que no sul também é assim, né? Existe, como é que eu posso dizer, um preconceito contra o pessoal do norte, contra as pessoas mais morenas, contra as pessoas com sotaque de nordestino, né? Isso acontece muito também em São Paulo, e para o Boris Fausto, não é para mim não, porque eu não invento nada, eu não crio nada, eu não crio teoria, né? Eu só dou uma lida no que o pessoal escreve e tal. Ele diz que esse sentimento de aversão a nordestino em São Paulo aumentou muito na época do governo provisório do Vargas, né? Por conta da interventoria desse tenente que era de Pernambuco, salvo engano, ok? Bom, já falei bastante aí desse governo provisório do Vargas, né? Eu só vou falar agora do que São Paulo vai fazer contra o Vargas rapidamente para a gente já cair no governo constitucional, senão a gente não vai terminar isso hoje. Bom,
Em 1932, São Paulo não aguentava mais aquela interventoria pernambucana que o Vargas havia nomeado para São Paulo. Também não aguentava mais o fato de que o café não contava mais com não contava mais com toda a atenção do governo, do Estado, né? Como eu disse, nunca o governo Vargas prejudicou a cafeicultura, mas ele diversificou a economia e, ao diversificar a economia, ele gerenciou recursos para outros setores da economia. Isso desagradou os cafeicultores, que tinham basicamente todos os recursos para a cafeicultura e agora tinham que dividir a atenção com outros setores da economia, setores agrícolas e não agrícolas. A gente vai ver, afinal, que a Era Vargas foi uma das épocas do Brasil em que mais se desenvolveu a produção industrial. E aí, além disso, os paulistas, os cafeicultores paulistas, estavam bolados com Vargas também, porque não havia uma Constituição, né? E aí o argumento deles era de que eles prezavam pela lei, pela justiça. Ó, que bonito, né? Será que era isso mesmo? De que eles prezavam muito pela justiça, pela lei e queriam legitimar o novo regime, queriam constitucionalizar o país, né? Então exigiam uma Constituição. O Vargas não vai atender os cafeicultores de imediato e aí São Paulo vai fazer uma revolução, a chamada Revolução Constitucionalista, porque queria basicamente uma Constituição para o país, para democratizar o regime e inclusive para convocar eleições para que os cafeicultores pudessem concorrer a essas eleições e ganhar essas eleições, né? O fato é que São Paulo vai fazer uma guerra contra Vargas, Vargas vai ganhar por conta de sua habilidade político e militar, né? Já que vai fechar o Porto de Santo e as estradas que abasteciam São Paulo, mas mesmo depois de derrotar os paulistas, ele chama os paulistas para negociar, o que faz o Vargas ser chamado por uma historiadora braba, a Sônia Maria Mendonça, que chama o Vargas que usa, não é, esse atributo para se referir a ele, dizendo que ele era um grande árbitro diante as diferentes facções que disputavam o poder político no país. Facção aí não no sentido criminoso, né, mas no sentido de grupo econômico e político que disputa influência, atenção, etc. Ela chama ele de um grande árbitro porque justamente tinha essa capacidade de negociar até com quem ele havia derrotado. E ele venceu os paulistas, mas mesmo assim ele não os esculachou, como a França, por exemplo, fez com a Alemanha depois da Primeira Guerra, né? Talvez porque o Vargas soubesse que se esculachasse o inimigo, ele poderia se levantar de forma muito mais feroz. E ele sabia que o Brasil dependia muito da cafeicultura, dependia muito dos paulistas e que os paulistas não podiam ser subestimados. Então ele, logo depois de vencer os paulistas, estabelece um novo código eleitoral no qual ele torna o voto secreto, né? Isso foi uma grande conquista, né, para o processo democrático brasileiro e deu às mulheres o direito de voto, coisa que até então não existia, né? Por isso, na eleição de 1932, uma única mulher, mas pelo menos foi uma mulher, né, foi eleita para a Assembleia Constituinte, que ele também anunciou, né? Então ele anunciou que iria elaborar uma nova Constituição. Bom, enfim, ele em 1934 teve a sua Constituição pronta, né, foi finalizada, ela era bastante democrática para a época, só que nem tanto, a gente não pode também imaginar que ela era perfeita, né, até porque muitos historiadores a criticam por ter mantido a concentração fundiária inalterada, por ter mantido o grande latifúndio, por não ter vislumbrado um processo de reforma agrária. Então ela era uma Constituição, para muitos historiadores, conservadora nesse sentido, mas ela se apresentava como democrática e liberal e isso era um avanço para aquela época, né? Principalmente porque estabelecia o voto secreto, dava às mulheres o direito de voto e o direito à candidatura, né? Então, para a época, essa Constituição era muito moderna. Eu estou tentando me lembrar que os Estados Unidos, quando que eles autorizaram a mulher a votar, mas se eu não estou enganado, foi só em 1920. Então, se comparado ao Brasil, 12 anos depois o Brasil fez o mesmo. Então, era uma inovação bastante grande, tá? Mas eu não tenho certeza se foi em 1920 que os Estados Unidos autorizaram ou não, uma questão de pesquisar, tá? Bom,
Então, essa Constituição é liberal, democrática, vai estabelecer o presidencialismo sem reeleição, tudo isso está escrito lá na página 19, por voto direto, com exceção do primeiro presidente, que seria eleito de forma indireta para facilitar a transição. Essa Constituição também deu início à nacionalização, por exemplo, das riquezas do subsolo, uma medida muito importante, eu acho, isso é a minha opinião, tá? Faz um parêntese aí, porque isso é opinião. Agora não é história, não. Não é história no sentido de ciência. Tá? Eu acho que o grande legado do Vargas é a nacionalização das riquezas do subsolo. Tá? Como é que eu posso dizer para não assassinar o português? É ter pavimentado, é ter construído caminhos para que o petróleo virasse um recurso que só podia ser explorado pelo Brasil. Né? Então, ele primeiro vai nacionalizar as minas, as quedas d'água, depois ele vai nacionalizar as riquezas do subsolo, depois vai chegar o petróleo, depois, lá em 53, vai ser criada a Petrobras. Né? Então, eu acho que esse é o grande legado do Vargas. Ok? Bom, e a estatização das empresas contribuíam para a manutenção da segurança nacional, enfim, várias características que tornavam essa Constituição bastante interessante para a época, como eu disse. Bom, agora, esse governo constitucional, por isso que eu fiz inclusive um panorama bastante grande aí, porque esse governo constitucional é breve, 3 anos só, e aí ele acaba rápido, né? Ele deveria durar até 1938, porque o Vargas foi eleito em 34, indiretamente, pelos mesmos deputados que finalizaram a Constituição de 34. A Constituição foi aprovada num dia, no outro dia foi eleito Vargas presidente indiretamente por um mandato de 4 anos. Então ele deveria terminar o mandato dele em 1938. Só que não aconteceu isso. Em 37 deu blei-blei e aí a gente vai ver o que aconteceu. Ok? Bom, o que aconteceu durante o governo constitucional? Houve, e até antes dele, porque uma das agremiações que eu vou falar agora surgiu em 1932. Então, o que aconteceu lá no governo constitucional? Houve uma polarização ideológica tal como estava acontecendo na Europa. Nazifascismo, comunismo. Aqui, essa polarização ideológica vai se refletir na criação de 2 partidos, a Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira, ou por ordem de criação, a Ação Integralista Brasileira, que foi criada em 1932, lá no governo provisório, e a Aliança Nacional Libertadora, Ação Integralista Brasileira, deixa eu ver se eu falei certo aí, criada em 1932, ok? Lá no governo provisório, e a Aliança Nacional Libertadora, criada em 1935 no governo constitucional, ok? Mas a polarização entre esses 2 grupos vai se dar no governo constitucional. O que era a A e B, a Ação Integralista Brasileira? Um grupo de inspiração fascista, ou nazifascista. Tinha o seu líder, o Plínio Salgado, e ele defendia o quê? O anticomunismo, o nacionalismo extremado, a centralização política, o unipartidarismo, a intervenção do Estado na economia. Inclusive, os integralistas tinham como saudação o grito indígena Anauê. Assim como os nazistas tinham Heil Hitler, os integralistas tinham Anauê. E assim como os nazistas tinham a suástica, os integralistas tinham o sigma, que é uma letra grega. Aliás, uma letra, eu não sei se é letra ou número. Agora, enfim, é um símbolo que representa a soma. Eu acho que é tipo um número, ok? Acho que é numeral, não é uma letra. Tem que dar uma pesquisada, E aí a Ação Integralista tinha como projeto de poder a coisa mais ou menos semelhante àquilo que o Hitler tinha lá na Alemanha e o Mussolini tinha na Itália. Ok? Por isso o nome integralismo, porque se refere ao Estado integral, ao Estado totalitário. E a Ação Nacional Libertadora, a ANL,
ela foi criada em 1935, não é? E ela tinha inspiração comunista, afinal, o seu presidente de honra era o Luiz Carlos Prestes, né? Só que existiam pessoas que não eram comunistas na ANL. Né? Existiam pessoas que faziam parte da ANL só para se opor ao fascismo integralista. Ok? Então existia gente dentro da ANL que era republicana, liberal, né? Democrata, enfim, que não era comunista, embora existisse realmente uma maioria de comunistas ou socialistas ou coisas do gênero. Afinal, como eu disse, o presidente de honra da ANL era o Luiz Carlos Prestes e a ANL foi criada em oposição à AIB. Primeiro foi criada a AIB e a ANL foi criada para se opor à AIB, né, para fazer frente à AIB. Exatamente por isso que existiam pessoas que não eram comunistas e que faziam parte da ANL, só porque eram antifascistas. Ok? Os dois tinham em comum o fato de negarem o Estado liberal, mas eram doutrinas mais ou menos opostas, né? Já que a Aliança Nacional Libertadora defendia a reforma agrária, por exemplo, né? Defendia o não pagamento da dívida externa, né? Defendia o respeito às liberdades individuais, a nacionalização das empresas estrangeiras, enfim, bandeiras que não eram bandeiras da AIB, ok? Já que a AIB defendia a propriedade privada, os interesses da burguesia, etc. Bom, então a gente já viu que em 1932 foi criada a AIB, em 1935 foi criada a ANL, né? E em 1935 os comunistas da ANL achavam que o Brasil tinha condições para que fosse feito um levante comunista no país, né? Ou seja, para que fosse feita uma revolução no Brasil, não é? E uma revolução de caráter comunista para tirar o Vargas do poder. Então, em 1935, o Luiz Carlos Prestes, né, acabou liderando essa tentativa de golpe contra o governo Vargas, mas essa tentativa acabou sendo um fracasso. E, aliás, ele não tentou sozinho, ele tentou também com a ajuda de uma revolucionária alemã e também tantas outras pessoas, tá? Eu vou citar ela porque ela é um personagem interessante da história. Mas o Prestes foi auxiliado ou treinado por uma revolucionária alemã que era comunista e que, além de comunista, era judia, assim como Marx, né? Eita, recebi uma notificação aqui que a bateria está acabando, tem que ser rápido. Bom, e aí a Olga ajudou o Prestes a tentar tomar o poder em 1935. Não deu certo, tá? Não houve uma adesão em conjunto à tentativa de revolução, ela aconteceu em dias diferentes, ela aconteceu em batalhões lá no Natal, né, no Rio Grande do Norte, lá em Natal, né, no Rio Grande do Norte, lá em Recife e aqui no Rio de Janeiro, mas em datas diferentes, e aí deu tudo errado. As forças governistas conseguiram reprimir o movimento com uma violência terrível, principalmente porque o governo Vargas tinha já o conhecimento prévio da tentativa de golpe, porque o Serviço Secreto Britânico havia já passado a informação para os órgãos de inteligência aqui do Brasil. E aí o Prestes e a Olga, o Luiz Carlos Prestes e a Olga Benário foram presos, né? O Luiz Carlos Prestes foi colocado na solitária por quase 10 anos, ok? Sem receber ninguém. Dizem, inclusive, que a cela onde ele ficou não era possível ficar em pé, né? Enfim, não sei se procede. E a Olga, sendo judia e comunista e alemã, foi extraditada para a Alemanha nazista. O detalhe é que a Olga estava grávida do Luiz Carlos Prestes, eles se apaixonaram e ela teve um filho dele, e por isso ela não podia ser extraditada, né? Se, por exemplo, uma estrangeira vem para o Brasil e tem um filho de um brasileiro, ela pode cometer o crime que for, ela não pode ser extraditada porque ela tem um filho brasileiro, né? E a Olga não podia. Ela suplicou ao Supremo Tribunal Federal para que não fosse extraditada, porque sabia que se fosse, ela seria morta num campo de concentração nazista, porque a Alemanha estava dominada pelo Hitler e ela era judia e comunista, duas coisas que o Hitler
odiava, né? Mas o Supremo simplesmente fechou os olhos e permitiu, passando por cima da lei, que ela fosse extraditada, e o Vargas a mandou para a Alemanha. O bebê só nasceu porque a mãe do Luiz Carlos Prestes, essa é uma das histórias mais tristes e lindas da história na minha concepção. O bebê só sobreviveu porque a mãe do Prestes foi para a Alemanha mobilizar uma campanha internacional e denunciar nos jornais o fato, e aí a Gestapo alemã acabou não tendo como assassinar, né, a Olga antes que ela tivesse o filho. Aí deixaram a Olga ter o filho, a filha foi entregue à mãe do Prestes, que trouxe a bebê, é uma menina, ela está viva ainda. E aí ela foi trazida para o Brasil e logo em seguida a Olga morreu no campo de concentração, né? Então o Vargas não era bonzinho, não existe bonzinho nem malzinho histórico, como o Márcio havia dito, né? E feito uma relação do Vargas com o Maquiavel. É bem por aí, ele leu Maquiavel e, por achar interessante e conveniente se relacionar com a Alemanha e estreitar relações com a Alemanha nazista, se necessário fosse matar uma mulher grávida, para o Vargas isso era tranquilo, né? Então, é um dos personagens mais interessantes da história? Eu acho que é, inegável. Mas não é bonzinho, porque não existe nenhum bonzinho em história. Ok? Bom, então houve esse levante comunista em 1935. Deixa eu só tentar aqui pegar o carregador, antes que a gravação seja interrompida por falta de bateria. Houve o levante de 1935, os comunistas tentaram tomar o poder, não deu certo, o Prestes foi preso, a Olga foi presa, foi mandada para o campo de concentração e o Vargas teve a partir de 1935 todo o argumento possível para estabelecer primeiro o estado de sítio, depois o estado de guerra e perseguir os comunistas, né? Perseguir os comunistas de forma implacável. De 1935 em diante, a democracia que mal havia nascido em 1934 gradativamente foi morrendo. Aliás, para muitos historiadores, eu acho, se eu não estou enganado, é a Lilian Moritz-Schwartz, que no livro Brasil, uma biografia, fala isso, eu não tenho certeza. Mas ela chama, eu acho que é ela que chama toda a era Vargas, né? Esses 15 primeiros anos de governo, de 30 a 45, um período de ditadura com a interrupção de um ano, 34 a 35. 34 aprovada a Constituição, Vargas eleito indiretamente, 35 com a intentona comunista, ele estabelece o estado de sítio, depois o estado de guerra, intensifica o combate aos comunistas e aí, para a Lilian Moritz-Schwartz, se realmente é ela, que agora eu não estou tendo a certeza, a partir de 1935, gradativamente o governo Vargas foi caminhando rumo à ditadura. Okay? Passou 1936, chegou em 1937 e em 1938 teria a eleição para a sucessão presidencial, finalizaria o governo Vargas e iniciaria um novo. Em 1937, os partidos políticos foram, indicando os seus candidatos, e o Vargas não podia ser candidato porque a Constituição de 1934 não permitia reeleição. Aliás, essa era uma das críticas dele à Constituição, críticas do Vargas à Constituição de 1934. Então, em 1937, os partidos começaram a ir apresentando os seus candidatos, o Vargas foi vendo que ia rolar a eleição e ele começou a tirar da cartola um plano continuista, ou seja, um plano para cancelar as eleições de 1938 e permanecer no poder, né? E isso, como é que eu posso dizer? E esse plano tinha as suas origens lá em 1935, com a tentativa do Prestes e da Olga e dos outros, né, que participaram do Levante, de tentar tomar o poder. Aliás, em 1935 é bom frisar, é bom lembrar, enfatizar, lembrar, que em 1935 foi a única tentativa real dos comunistas tomarem o poder no Brasil. Depois disso, só na cabeça da direita brasileira, só na cabeça de alguns políticos brasileiros que imaginam que os comunistas pretendem tomar o poder, tipo o Amanhecer Violento lá naquele filme, onde os norte-coreanos caem de paraquedas nos Estados Unidos para implantar uma ditadura comunista.
Só em 1935 houve uma ameaça real de golpe comunista no Brasil, né? E uma ameaça tão mal orquestrada que foi rapidamente debelada, foi rapidamente desbarateada, ok? Bom, mas foi sob o argumento de uma ameaça comunista que o Vargas, em 1937, no mesmo ano em que os partidos estavam indicando os seus candidatos, né, o Vargas acaba criando um plano com a ajuda dos integralistas. Aliás, uma coisa que eu não disse quando eu falei da AIB e da ANL é que ambos os partidos meio que se colocavam contra o Vargas, mas o Vargas tinha clara simpatia pela AIB, pela Ação Integralista Brasileira, porque ela tinha uma proposta de governo que era semelhante à do Vargas. O centralismo político, o anticomunismo, o unipartidarismo, o corporativismo e por aí vai, né? Então, o que acontece? O Vargas ele vai, em 1937, com a ajuda de um capitão do Exército, que era o senhor Olímpio Mourão Filho. Eu não sei, sinceramente, ao que tudo indica, ele não tem nenhum parentesco com o presidente, com o vice-presidente, né? Mas vai que tem algum parentesco lá de longa data, não sei, né? Mas esse capitão, Olímpio Mourão Filho, do Exército Brasileiro, era um integrante da AIB e ele acabou forjando, falsificando um plano em 1937 chamado Plano Cohen. Tá? Esse plano dizia que os comunistas pretendiam um violento ataque às principais capitais do país, inclusive com a prisão e assassinato de algumas lideranças políticas, bem como o ataque às igrejas. E aí, vocês sabem, o Brasil, majoritariamente cristão, né, sempre também utilizou esse discurso de que os comunistas queriam combater a religião, e realmente os comunistas pregam o ateísmo e tal, mas eles sempre, né, a direita meio que sempre criou essa ideia de que os comunistas vão fechar as igrejas, né? Dizia-se que o Lula ia fechar as igrejas lá na década de 90, no início, só para vocês terem ideia. Então, esse plano Cohen, criado pelo Mourão, né, pelo Olímpio Mourão Filho, pelo membro da AIB, mas possivelmente amando do Vargas, né, ele criou esse plano dizendo que os comunistas pretendiam um violento ataque ao país. O Vargas publicou esse falso plano no rádio, na Voz do Brasil, que tinha sido criada pelo Vargas, né, para propagar os feitos do seu governo, e por isso ele conseguiu criar essa imagem de que ele é pai dos pobres, etc., né? E aí criou-se a condição extremamente favorável para que se acreditasse que realmente os comunistas pretendiam tomar o poder. E aí o Vargas, em 1937, dizendo que era para salvar o país da ameaça vermelha, do perigo vermelho, ele acaba em 1937, em novembro de 1937, anunciando aos brasileiros na rádio, que foi um dos principais veículos de comunicação do presidente com o povo, a instauração de um regime de exceção, a instauração de um regime ditatorial, né? O Estado Novo, o período que ele chamou de Estado Novo, muito para se contrapor ao período que a gente chama de República Velha, né? Então ele vai ao rádio e anuncia esse golpe, né, dado por ele mesmo, nele mesmo, né? Ele deixa de ser presidente dentro de uma democracia e vira presidente num regime de exceção. Cancela, anula a Constituição de 1934, aprova às pressas uma Constituição, a de 1937, e inaugura o período que a gente chama de Estado Novo. Esse período eu tenho a aula gravada e aí vocês vão assistir depois, né, a aula sobre o Estado Novo. Bom, e é isso. Então, o Estado Novo foi feito sob o argumento de que os comunistas pretendiam tomar o poder. E para evitar essa tomada de poder dos comunistas, era melhor, então, um golpe de Estado, um regime de exceção para salvar a democracia. Olha que argumento bonito. Bom,
É isso, meu povo. Depois vocês vão fazer os exercícios do capítulo 22, exercícios conceituais e contextualizados, da página 22, 23, 24 e 25. E depois disso vocês vão assistir a aula sobre o Estado Novo que está no link do YouTube. E depois eu vou ter que fazer a segunda parte, que ou vai ser gravado ou vai ser no Zoom, para falar do Estado Novo, do governo Vargas na Segunda Guerra Mundial, que eu não me lembro se está no vídeo explicado direitinho. Vou dar uma olhada. Se tiver, beleza. Se não tiver, eu vou ter que fazer uma segunda parte sobre o Estado Novo. Bom, é isso.